Hoje eu quero falar sobre propósito com você porque é um assunto extremamente relevante, extremamente importante e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender de fato o que isso significa, tem muita confusão sobre esse assunto. Algumas pessoas também não têm muita clareza sobre o que isso significa, como isso vai impactar na nossa vida, qual a relevância de eu saber, de eu estar vivendo o meu propósito ou não. Então eu quero falar sobre isso e também contar pra você a minha experiência, né? O meu processo, como que foi, como que eu encontrei e o que isso mudou na minha vida. Depois de eu ter entendido sobre o meu propósito, depois de eu ter identificado qual era o meu propósito, depois de ter seguido o meu propósito. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, rotina, hábitos, um aglomerado de assuntos necessários para que você tenha uma rotina mais equilibrada, mais leve, produtiva e com sentido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, porque é bem importante para o crescimento do canal que você seja inscrito. Bom, então vamos lá. Para quem já me acompanha um pouquinho aqui, já sabe que eu fiz uma transição de carreira. Então eu sou dentista e há mais ou menos 1 ano e 10 meses eu fiz uma transição de carreira. Então hoje eu atuo na área do desenvolvimento pessoal, de mentalidade, voltado para o alinhamento de uma rotina, para a construção de uma rotina ideal, intencional, produtiva, equilibrada, leve, com sentido, com propósito, que seja satisfatória pra gente. Porque basicamente foi tudo isso que eu consegui transformar na minha vida. Então eu passei por todo esse processo, passei por toda essa jornada, fiz essa transformação na minha vida e agora eu quero ser um canal para ajudar outras pessoas a também fazerem essa transformação. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão justamente nesse mesmo aspecto que eu estava um tempo atrás, com uma rotina completamente caótica, desorganizada, que não é saudável, que não tem o mínimo de prazer em tudo que está vivendo, não vê sentido no que está fazendo, e eu sei o quanto isso é desconfortável e prejudicial para nossa vida. Então, basicamente, como que foi que tudo isso começou? Começou com eu começando a buscar o autoconhecimento, a mudança de mentalidade. Eu fui buscando me desenvolver, entender sobre as minhas crenças, entender sobre tudo aquilo que eu acreditava, entender sobre como eu estava vivendo a minha vida. Basicamente eu comecei lá no início, no raso, no superficial, porque eu realmente era muito travada, eu realmente tinha inúmeras crenças, a minha mentalidade era extremamente fixa. Então eu comecei com esse meu processo de desenvolvimento, de mudança de mentalidade, né? E eu nunca mais parei. Então foram muitos cursos, muitos livros. Eu realmente gostei muito de tudo isso. Eu realmente entendi que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar nesses aspectos. E foi aí então que eu fui me desenvolvendo, que eu fui entendendo e fui aplicando tudo que eu estava aprendendo na minha vida. E aí eu fui tendo as mudanças. A partir dessa compreensão, a partir de eu entender as crenças que eu tinha, que me mantinha onde eu estava, a partir de eu entender sobre a zona de conforto, de eu entender sobre os meus objetivos de vida, de qual vida eu gostaria de viver, do que eu estava vivendo, de onde eu queria chegar, de quem eu queria me tornar, quando eu fui em busca de todas essas respostas e eu fui encontrando elas, e detalhes, só para ficar claro, não aconteceu do dia para noite, foi todo um processo, eu comecei a entender qual era a vida que eu queria viver, quem eu queria me tornar, o que de fato eu desejava para mim. E eu fui entendendo que naquele contexto em que eu estava, naquela profissão, naquela rotina, definitivamente eu não ia viver o que eu realmente gostaria. Eu não conseguiria ter a rotina, a vida que eu sonhava se eu continuasse naquele contexto, porque era muita discrepância. Então eu fui me desenvolvendo mais ainda, fui entendendo, fui amadurecendo tudo isso para entender, né, como que podia uma coisa dessas, eu sonhar com uma vida e eu estar numa profissão completamente aleatória ao que eu desejava viver. E aí eu continuei com todo esse meu processo, continuei me desenvolvendo, trabalhando, identificando pontos, bloqueios na minha vida, condicionamentos e tudo mais. E aí chegou um momento em que eu estava com o meu consultório odontológico e eu já tinha um perfil aqui no YouTube, no Instagram, e eu já fazia conteúdos, né, por conta do consultório. Mas chegou um momento em que eu não queria mais trazer assuntos relacionados à odontologia. Eu queria trazer assuntos apenas relacionados ao desenvolvimento pessoal, à mentalidade, a essa contribuição, a essas coisas que eu estava aprendendo, que eu estava mudando na minha vida e que eu percebi assim, as pessoas precisam saber disso. Aquilo me tocava de uma forma tão forte, de uma forma tão profunda,
que eu ficava inquieta, parecia que eu não podia guardar aquilo só pra mim, parecia que eu precisava compartilhar. Então eu só queria falar sobre esses assuntos, eu queria compartilhar nas minhas redes sobre esses assuntos, eu queria ajudar as pessoas com isso, eu queria dar a minha contribuição com esses assuntos que pra mim eram tão relevantes e transformadores. E foi aí que eu comecei a perceber e também estudar e conhecer, né, entender sobre o propósito. E eu entendi que realmente todos os aspectos, toda essa minha empolgação, essa minha vontade, esse entusiasmo de querer só falar sobre aquilo, de querer só estudar, inclusive também sobre esses conteúdos, de querer ensinar sobre esses conteúdos, de poder ficar horas e horas falando sobre isso, de poder fazer isso mesmo que ninguém quisesse me pagar para fazer isso. Enfim, tudo foi fechando conforme eu fui entendendo sobre o propósito, né? Então aí eu fui percebendo que realmente o meu propósito estava relacionado com isso. E basicamente a gente precisa entender que todos nós temos um propósito aqui. A gente veio para cumprir uma missão. E Deus, ele nunca vai nos pregar uma peça. Ele vai nos dar uma missão, mas ele também vai nos dar as ferramentas necessárias para que a gente cumpra aquela missão. Ou seja, vão existir coisas na nossa vida que a gente vai ter uma inclinação natural, que a gente vai ter uma certa facilidade, que a gente vai gostar muito mais, que vai chamar muito mais a nossa atenção, que a gente vai querer fazer, que a gente vai fazer melhor do que as outras pessoas, que nós vamos ter uma facilidade em aprender coisas relacionadas àquele determinado conteúdo, àquele determinado assunto. Essa inclinação natural, esses dons, esses talentos naturais são as ferramentas que ele nos dá para que a gente cumpra a nossa missão, para que a gente cumpra o nosso propósito. Então, basicamente, ele nos dá a faca e o queijo. E cabe a nós termos a responsabilidade de lapidar, de melhorar, de aprimorar tudo isso que ele está nos dando. Então não adiantaria de nada eu, por exemplo, querer me destacar, querer ter uma vida dos sonhos na área de física, de química, de matemática, sendo que eu não tenho a mínima aptidão para isso. Não significa que eu não pudesse treinar, aprender e até eu conseguir fazer, até eu conseguir ficar boa. Eu poderia sim, com muito treino, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer. Só que a grande questão aqui é que eu não estou querendo comparar uma pessoa que treina, uma pessoa esforçada, disciplinada. Não, eu só quero que você entenda que algumas coisas, naturalmente, a gente vai ter uma facilidade em fazer. E essas coisas que nós temos uma facilidade natural em fazer vão estar linkadas com o nosso propósito. Só que muitas vezes a gente não consegue perceber isso porque a gente não entende isso. A gente não entende sobre o propósito, a gente não entende sobre essas facilidades, a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Então a gente tem muitas vezes uma facilidade que é nítida, a gente tem aquilo, a gente poderia fazer muito daquilo, a gente gosta, a gente se interessa, é mais fácil pra gente, é mais gostoso pra gente estudar e falar sobre aquilo. Só que muitas vezes a gente acaba deixando isso como simplesmente um hobby ou alguma coisa que eu faço de vez em quando, e a gente não lapida esses nossos talentos, a gente não olha para aquilo, ou seja, muitas vezes a gente acaba ignorando o nosso propósito, por a gente não saber da importância dele. Então a gente vai conseguir compreender e acessar, digamos assim, o nosso propósito a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, a partir do momento que a gente se desenvolve como pessoa e também a gente entra em contato com novas experiências, com coisas que a gente talvez nunca tenha entrado antes. Por que eu falo isso? Porque quando eu era dentista, quando eu atuava, né, fiz todo o processo, escola, faculdade, trabalho, fiz todo aquele passo a passo. Então eu tive acesso a essas coisas. Mas nesse mundo do desenvolvimento pessoal, da mentalidade, da consciência, do propósito, esse mundo à parte, como eu costumo chamar, que é o que eu estou atuando hoje, que eu venho, né, mergulhada, inserida já há alguns anos, buscando, estudando só isso, eu não conhecia naquela época. Então não tinha como eu saber, não tinha como eu decidir diferente lá atrás quando eu fiz a minha faculdade, porque eu não conhecia. Eu conhecia pouquíssimas coisas. Então, esse lado do desenvolvimento, de mentalidade, eu não tinha nem ideia, nem noção. Então, assim, não tem por que eu ficar me julgando, me martirizando, por que eu fiz aquela escolha, porque isso, porque aquilo, porque aí agora eu mudei de profissão e aquilo foi tudo perdido. Não foi perdido de forma alguma. Eu costumo dizer que todas as nossas experiências, tudo que a gente vive serve para alguma coisa. A gente precisa passar, a gente precisa aprender algo com todas essas experiências.
Então, a partir desse autoconhecimento que eu fui entendendo sobre o propósito, a partir desse aprofundamento que eu entendi que eu estava deslocada. E aí, então, que surgiu a decisão de trocar de profissão, de mudar, né, de profissão, de deixar a odontologia de vez e seguir apenas rumo ao meu propósito, rumo àquilo que fazia o meu coração vibrar, aquilo que realmente eu sentia uma paixão absurda, que realmente fazia muito sentido pra mim, e eu sentia que eu podia e precisava ajudar muitas e muitas pessoas com aquilo, porque eu tinha certeza que aquilo transformaria a vida de muitas pessoas, assim como transformou a minha. E aí, basicamente, eu mudei de profissão e desde então eu venho estudando cada vez mais, aprofundando cada vez mais e trazendo a minha contribuição aqui, sempre de forma gratuita também, porque é um assunto que eu amo falar, são coisas que eu sou extremamente apaixonada. E cada vez que eu vou aprendendo, aprimorando alguma coisa, eu venho trazendo novos conteúdos, porque é algo que pra mim é muito gostoso, é muito satisfatório. Mas então, basicamente, o que mudou na minha vida depois que eu entendi sobre o meu propósito, depois que eu entendi sobre as minhas facilidades naturais, o que isso impactou na minha vida? Basicamente, eu sempre falo que a minha rotina antigamente era um caos, mas ela não era um caos simplesmente por conta da minha profissão. Ela era um caos porque eu não sabia para onde eu estava indo, eu não tinha objetivos claros definidos e eu não tinha propósito na minha vida. Eu não tinha, basicamente, o porquê muito bem sólido. Tanto é que as pessoas me perguntavam, por que você escolheu odontologia? Por que você fez esse curso? E eu nunca soube responder essa pergunta. Era uma das perguntas mais difíceis pra mim, porque definitivamente eu não tinha resposta. Eu não sabia por que eu tinha escolhido aquele curso. Então, basicamente, foi meio que eliminando. Eu sabia que eu tinha muita dificuldade em exatas, então em números, em contas, eu sempre tive muita dificuldade, então não fazia parte. Eu sabia que eu queria alguma coisa mais prática, que não precisasse apenas ficar lendo aquele negócio maçante, porque na época, inclusive, eu nem gostava de ler. Então, basicamente, eu fui eliminando, eu cheguei em odontologia, que era basicamente algo que, talvez seja algo que eu não odeie tanto. E aí eu fui fazer, eu fui gostando de como eu tava fazendo, mas ao longo da minha faculdade eu também encontrei bastante dificuldade em algumas matérias, em alguns aspectos. Tinha coisa que pra mim era muito complexo, era muito difícil de eu compreender, de eu entrar na minha cabeça, sabe? Então significa que eu estava realmente deslocada totalmente do meu propósito e das minhas habilidades, das minhas aptidões naturais. Depois tudo isso fez muito sentido e ficou muito claro, muito transparente na minha vida, né? Mas na época eu não entendia. Mas eu continuei, terminei, me formei, buscava sempre fazer o meu melhor também, fazia cursos, aperfeiçoamentos, fiz especialização. Eu sempre tive em mente que o que for que eu fosse fazer, eu precisava dar o meu melhor, eu precisava ser o melhor. Então eu sempre buscava atender da melhor forma, eu sempre buscava fazer da melhor forma, eu sempre buscava trazer esse atendimento mais humanizado. Tanto é que eu abri o meu consultório sozinha e eu fiquei 1 ano com o meu consultório. E os pacientes, quando eu comuniquei, né, que eu estava fechando, que eu ia fechar, eles ficaram tristes, eles ficaram, ai, eu não acredito, agora que eu consegui achar um lugar bom, agora que eu consegui, gostava tanto de vir aqui, eu gostava... Porque eu sempre me atentei para os pequenos detalhes, eu sempre me atentei para o atendimento, para um tratamento, mas olhando o paciente como um todo mesmo. Então, eu sempre busquei fazer o meu melhor. Só que eu entendi que na odontologia eu podia sim ajudar muitas pessoas, só que eu percebi que eu tinha um potencial muito maior de ajudar muito mais pessoas aqui onde eu estou hoje do que lá onde eu estava. Eu percebo que aqui onde eu estou eu consigo usar muito mais das minhas capacidades, das minhas habilidades. Por quê? Como eu falei, eu passei por todo um processo de desenvolvimento, de evolução, de mudança de mentalidade. Só que tem uma grande diferença, que, como eu falei, eu nunca tinha tido acesso a esses conteúdos. Só que desde que quando eu comecei a acessar, a aprender tudo isso, as coisas foram fazendo sentido de uma forma muito diferente. Então, o meu aprendizado nessa área foi muito mais fácil, foi muito mais leve, foi muito mais tranquilo. Porque não tinha nada que eu dissesse assim, nossa, meu Deus, isso aqui eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, não faz sentido. Não teve nada. Até hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, não teve nada do que eu estudei que aconteceu isso, que eu fiquei com essa dificuldade, com essa resistência, o que acontecia muito lá na faculdade, de eu falar que isso não entrava na cabeça, que eu não conseguia entender. Então, pra você ver a diferença, porque não significa que o que eu tô fazendo hoje é muito mais fácil, é muito mais básico.
Muito pelo contrário. O que eu estudo hoje é muito mais complexo, vai muito mais além do que eu estudava lá, que eram inclusive coisas um pouco mais engessadas. Só que a grande questão é justamente essa inclinação natural, né? Esse talento natural que cada um de nós tem para alguma determinada área na nossa vida. Então a gente precisa sim olhar para nossa vida e entender esses aspectos, esses sinais que a gente tem todos os dias, né? Então, voltando, como a minha rotina era caótica, ela era caótica porque faltava essa compreensão, esse alinhamento da rotina com os objetivos. A partir do momento que eu mudei de profissão, que eu entendi qual era o meu propósito, qual era a minha inclinação natural, basicamente todas as coisas foram mudando, todas as coisas foram alterando. Antes mesmo de eu mudar de profissão, como eu já tinha essa consciência, como eu já tinha mudado a mentalidade, como eu já tinha entendido a vida que eu queria viver, só que não estava conseguindo encaixar a minha profissão nesse planejamento de vida, eu já comecei a mudar algumas coisas. Então o hábito de leitura, ele já começou lá antes de eu trocar de profissão. O hábito da atividade física começou lá antes de eu trocar de profissão. Teve algumas coisas que eu já fui alterando lá atrás, que eu já comecei, no caso, lá atrás, porque, por exemplo, a atividade física, eu demorei 2 anos para conseguir estabelecer esse hábito. A leitura foi demorado também, foi gradativo, foi um tempo. Mas, basicamente, depois que eu mudei de profissão, que eu pude me dedicar 100% ao que eu faço hoje, aos estudos, à lapidação, à melhoria, ao trabalho, basicamente eu consegui alinhar uma rotina ideal. Então, eu consegui alinhar os hábitos, eu consegui alinhar as prioridades, os horários. Basicamente, hoje eu vivo uma rotina que é completamente equilibrada e satisfatória pra mim. Ela tá ideal, pelo menos pra esse momento atual que eu tô vivendo. Então, eu tenho bons hábitos, eu faço atividade física todos os dias, eu faço devocional, tenho um momento de conexão, espiritualidade. Na primeira coisa que eu faço no meu dia é isso. Depois eu tenho ali 1 hora de estudos, onde eu leio, eu estudo todos os dias. Então isso também pra mim é algo muito importante. Eu tenho tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, com o meu parceiro. Eu tenho rotinas de autocuidado, né, comigo mesma, porque vai impactar na autoestima, vai impactar na autoconfiança, vai impactar em diversos aspectos. Basicamente, eu faço tudo aquilo que contribui para que eu seja uma pessoa melhor e para que eu me aproxime daquela vida que eu desejo viver. Ter essa visão mais ampla, ter essa visão sobre qual era a vida que eu gostaria de viver e o que eu precisava fazer para chegar até lá foi muito importante. E viver o propósito, encontrar, né, basicamente o propósito que vai encontrar a gente, porque a gente vai saber quando for, porque vai vibrar de uma forma muito diferente. Então viver, seguir esse propósito, lapidar as nossas facilidades, tudo isso vai fazer com que a nossa vida seja muito mais leve, vai fazer com que a nossa vida seja inclusive muito mais equilibrada, muito mais focada, muito mais seletiva. Porque aí a gente sabe exatamente para onde a gente está indo, por que a gente está fazendo o que está fazendo. Dá para se dizer que as coisas começam a fazer sentido quando a gente entende e segue o nosso propósito. Para mim foi exatamente assim. Então não tenho nem como comparar uma vida completamente aleatória, vazia, do que a minha vida hoje em dia, onde tem propósito, onde eu sei que eu posso ajudar as pessoas, onde eu sei que a minha missão aqui é muito grande e eu sei que tem muitas pessoas que precisam da minha mensagem. Então eu tenho um porquê muito grande que está ancorado nos planos que ele tem pra mim. Então não tem como eu dizer que os meus planos são melhores do que aquele que já viu, já escreveu minha história, já viu o meu futuro. Não tem nem como comparar, não tem nem como competir. Então sim, a gente precisa confiar no planejamento que já está feito e a gente precisa lapidar constantemente, melhorar a cada dia essas nossas facilidades, esses talentos que a gente recebeu para cumprir o nosso propósito, a nossa missão aqui. E você também tem um propósito, você também tem uma missão aqui, você também tem as ferramentas necessárias para cumprir essa missão. Talvez você ainda não tenha entendido, talvez você ainda não tenha identificado, mas você tem. E a gente precisa, assim, dar uma atenção especial para essa área da nossa vida. A gente precisa se desenvolver como pessoa. A gente precisa entender mais sobre nós mesmos. A gente precisa entrar em contato com coisas novas para que a gente possa entendendo e aos poucos desbloqueando várias coisas na nossa vida até que o nosso propósito se apresente na nossa vida. Principalmente se a gente não conseguiu identificar nenhuma inclinação, nenhuma facilidade ainda. Mas todo mundo vai ter, com toda certeza. Bom, então basicamente a minha vida foi transformada
pelo meu propósito, foi transformada por essa mudança de mentalidade, por essa visão do todo, por essa vida muito mais equilibrada que eu levo hoje. E eu espero que esse vídeo possa ter plantado uma sementinha aí no seu coração de que você tem que buscar o seu propósito, que você tem que buscar se desenvolver para que você possa viver o melhor da vida, para que você possa se desenvolver, que você possa buscar sempre a sua melhor versão. Porque às vezes a gente tá com um desejo adormecido ali, né? E aí a gente não busca, a gente só fica ali na nossa zona de conforto e não vai atrás do que a gente precisa para melhorar. Então eu espero que eu tenha conseguido plantar essa sementinha para que você sempre busque ser a sua melhor versão e que você também busque saber, identificar e encontrar o seu propósito, porque uma vida com propósito é extremamente completa, é uma vida extremamente satisfatória, prazerosa, que é suficiente para você, onde você sabe por que você está fazendo tudo o que você está fazendo. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você considerou de alguma forma relevante esse assunto, aproveita e também compartilha com uma amiga, com uma pessoa especial que também pode ser beneficiada com esse conteúdo. E aí isso também vai contribuir, inclusive, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero você no próximo vídeo.